da figueira estéril. Amém? Todos acharam? Todos acharam? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Para que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano também, até que eu escave e esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Eu quero ler de novo. E dizia esta parábola. Jesus, irmãos, está no meio do capítulo, e após uma situação anterior, ele dá sequência dando um exemplo para os discípulos e para os fariseus. E aí ele fala desta forma: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vinha procurar fruto nela e não achou. E disse ao vinhateiro, ou ao agricultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta ela, para que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano também, até que eu a escave e esterque. E se der fruto, ficará. Se não der, depois mandarás cortar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ora ao Senhor. Peça para o Espírito Santo nesta manhã falar ao seu coração. Peça que não as palavras do pastor, mas que o Espírito Santo possa te ensinar a verdade, as verdades bíblicas contidas neste texto aqui. Amém? Soberano Deus, aqui estamos mais uma vez. Eu quero, ó Pai, pedir a tua graça, a tua direção, a tua orientação, não só para a tua igreja, mas para mim. Senhor, eu preciso de ti. Estamos terminando o ano, Senhor, e eu quero fazer uma reflexão. Como está a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso serviço como mordomo na tua casa. Eu oro, ó Pai querido, para que nós sejamos bênção, Senhor querido. Espírito Santo, fala ao coração da tua igreja. Espírito Santo, ministra, Pai querido, nesta manhã, aos corações, Pai Santo, dos teus filhos que estão presentes na nave desta igreja, Pai, e que nós possamos aprender e sair com o nosso coração transbordando de alegria. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra de bênção, de vitória para nós, porque eu também estou incluso nisso. E eu me cobro muito, irmãos, pensando o que eu estou fazendo. Como está a minha vida? Eu digo, meu serviço como mordomo, não é como pastor. Porque, irmãos, independente disso, a Adru é mordomo, você é mordomo, a pastora é mordomo, todos nós, de alguma forma, nós somos trabalhadores da casa do Senhor. Certa feita, Jesus estava falando com os discípulos, ele falou: a seara é grande, os trabalhadores são pouco, rogai ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. Você é um trabalhador na seara do Senhor. Amém? E nesta manhã, irmãos, eu quero ministrar esta palavra, lições proféticas, algumas lições sobre a figueira estéril, princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. E eu quero, irmãos, meditar junto com vocês. Jesus apresenta, irmãos, uma figueira plantada no meio de uma vinha, irmã Maria. Isso é estranho, porque no meio de uma vinha não é lugar de ter uma figueira. No meio da vinha era lugar para ter só vinha, só pés de uva, irmã Maria, vozinha. E aí, Jesus contando essa parábola fala que um dono de uma agricultura de vinho, de uva, ele tinha uma figueira plantada no meio de uma vinha. Isso é anormal, não é normal, isto é algo para se pensar. Quais são as lições, o que é que nós estamos aprendendo, o que é que isso está trazendo para nós de interessante? E aí, irmãos, a Bíblia nos diz que o dono da vinha vai, olha, procura, faz 3 anos ele vai até aquela figueira, andando no meio da vinha, vê aquela figueira bonita, robusta, irmã Letícia, está ali, mas não tem fruto, ainda não produziu no 3º ano. Eu quero aqui fazer um parêntese primeiro, quando a gente vai lá para Levítico, eu não anotei a referência, não, tem sim aqui, ó, capítulo 19, verso 23, 25, tem uma referência, irmãos, que fala assim, olha, que mostra que a figueira precisava de 3 anos de purificação.
plantava a figueira, e quando ela começava a dar frutos, durante 3 anos era purificação, não podia se comer do fruto da figueira. No 4º ano, todos os frutos, irmão Daniel, que aquela figueira produzisse, aquela figueira era para a casa do Senhor. E o dono começava a comer a partir do 5º ano. O dono da figueira começava a usufruir, começava a obter os frutos daquela figueira a partir do 5º ano. Jesus aqui, irmãos, Jesus, como o agricultor, Jesus aqui, irmãos, é o agricultor, não é o dono da vinha. Deus é o dono da vinha, Deus é o dono da igreja, Deus é o dono da família Ebenezer, Deus é o dono, aleluia, de nós que estamos aqui, não é da igreja, da estrutura, das paredes, não. Deus é o dono do rebanho da sua igreja. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele fala para o agricultor, Jesus Cristo, para que essa figueira está aqui? Faz 3 anos que eu venho aqui, ela não dá fruto. E muitos assimilam esses 3 anos que Jesus vai, que o dono da vinha vai lá, como os 3 anos de ministério que Jesus está trabalhando, pregando para os israelenses, para o povo hebreu, e o povo hebreu não abriu o coração, tinha um coração duro. E aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus pega e fala, para que ela está aqui? Não tem fruto. Então vamos fazer o seguinte, você corta ela e põe fogo nela. E aí o agricultor fala assim, olha, não, Senhor, ainda não. Deixa eu trabalhar mais um pouco. Eu vou escavar em volta dessa figueira. Eu vou colocar água em volta dessa figueira. Eu vou colocar esterco, adubo em volta dessa figueira. E se produzir, bem. Se não produzir, a gente corta depois e joga fora. E aí, irmãos, isso faz nós lembrarmos o quê? Irmãos, como está a nossa vida trabalhando no reino do Senhor? O que nós estamos produzindo na casa do Senhor? O que nós estamos produzindo como trabalhadores da seara do Senhor? Uma vez que ele falou que os trabalhadores é pouco, e para nós rogar ao Pai para que mande trabalhadores. Eu quero falar para você nesta manhã, eu quero profetizar na sua vida, que você vai ser uma figueira próspera, frutificando, prosperando na casa do Senhor. A figueira vai crescer, vai florescer, vai dar frutos, e esse fruto vai ser fruto bom para a honra e glória do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é interessante porque então, quando Jesus vai lá no 3º ano, se nós fôssemos olhar ao pé da letra, o que significa isso? Fazia 6 anos que aquela figueira estava ali. Porque os 3 anos primeiro, aquela figueira, irmãos, ficava parada, inútil, ela não produzia nada. Aquela figueira lá, irmãos, aquela figueira, ela não foi tocada. Aquela figueira, Miriam, aquela figueira, ela estava ali, irmãos, apenas sugando o alimento da vinha. Aquela figueira estava ali usufruindo daquilo que o agricultor fazia no meio da vinha. O que o agricultor fazia? O agricultor cuidava da vinha como um todo, ele limpava, tirava o mato, as ervas daninhas. O agricultor, ele olhava se as folhas estavam bonitas. O agricultor olhava aquela vinha e via se de repente nas folhas tem um bichinho chamado purgão, né, que vai comendo, é isso? Vai comendo a folha, não é, irmão Gesiel? Vai comendo a folha, ele cuidava da vinha. Consequentemente, aquela figueira no meio da vinha estava usufruindo de todo esse cuidado. A vinha, os pés de uva estavam frutificando, mas a figueira não tinha nada. E aí, o dono da vinha, Deus fala assim, olha, vamos cortar, não serve para nada, está ocupando espaço, é inútil essa árvore no meio aqui. Para que ela vai estar aqui? Para que serve essa figueira se ela não dá fruto, se ela não produz, se ela não reproduz, se nós não podemos nos alimentar do figo desta figueira? Aí, irmãos, entra o agricultor, o Senhor Jesus, olha para você com misericórdia. Não, Senhor, deixa eu cuidar. Eu vou trabalhar na vida do irmão Daniel. Eu vou trabalhar na vida da Mandru. Eu vou trabalhar na vida da Rosinha. Eu vou cuidar deste pé de figueira aqui. Eu vou dar para ele mais alimento, água. Eu vou cuidar, não vou deixar as ervas daninhas para que esta figueira produza fruto. É isso que o texto está nos falando. Os irmãos chegaram agora, a parábola da figueira no meio da vinha, Lucas 13, do 6 ao 9. Lucas do 13, capítulo 13, do verso 6 ao 9. Ajuda aí, irmã Letícia, depois. E aí, meus irmãos,
eu quero falar para você o seguinte, nesta manhã, eu quero trazer uma palavra de reflexão para o seu coração, para o meu coração, para nós, de que Deus está olhando para nós, esperando de nós frutos. Amém? Amém? Deus está esperando de nós frutos. Porque, irmãos, uma figueira no meio da vinha é anormal, não existe figueira no meio da vinha. A figueira é plantada na agricultura de figueiras, não no meio de uma vinha. Então vamos lá. Primeiro tópico, a posição da figueira, privilégio e responsabilidade. Estar na vinha é um lugar de honra e também lugar de exigência. Por quê? Porque, irmãos, por que é um lugar de privilégio? Porque a figueira, ela recebia os benefícios da vinha. Aquela figueira estava ali, que não estava produzindo, ele estava recebendo os benefícios do cuidado que o agricultor tinha com a vinha o tempo todo, consequentemente ela era cuidada e ela não ficava sem alimento, ela não ficava sem água, ela não ficava sem adubo, não tinha erva daninha em volta da figueira, não tinha purgão, não tinha bicho nas folhas para comer a folha, não, ela era cuidada, lugar de privilégio. Sabe, irmãos, o que a Bíblia está nos falando? O Senhor está nos falando através disso, irmãos, que você teve a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor e saber que este mundo não tem nada para você, não tem nada para mim. Jesus Cristo diz lá no Novo Testamento, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não entender que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e não aceitar Jesus Cristo, não vai ter um encontro com Deus, porque é Ele quem fala, não sou eu, e não é a pastora, é a Bíblia. Jesus Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, isso é bíblico. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Isaías capítulo 5, verso 1 ao 2 diz, o meu amado tinha uma vinha, cercou, limpou das pedras e plantou com as vides escolhidas. Deus plantou você num lugar de honra, Deus colocou você num lugar privilegiado, você agora tem responsabilidade com isso. E aí vem a pergunta, o que é que nós estamos fazendo no reino do Senhor? O que nós estamos fazendo? Como está o nosso fruto na casa do Senhor? Como está a nossa vida trabalhando como um pé de árvore na casa do Senhor? Você está produzindo ou você só quer receber? Irmãos, porque tem gente que não ora mais, tem gente que não serve a Deus, tem gente que não canta, não trabalha, não ora, não vem para a casa do Senhor. É os crentes, irmãos, desigrejados, fica só na internet, fica só no culto online. Quando vai ler a Bíblia, ele não lê a Bíblia, abre no Salmo 91 e deixa lá, como se o Salmo 91 fosse um mantra para tirar as coisas difíceis da vida dele. Não é não, irmã? A irmã Camila está dando risada, mas é uma verdade, viu? Eu não sei, alguém aqui deixa a Bíblia aberta no Salmo 91? Não precisa responder não, porque você vai passar vergonha. A Bíblia aberta no Salmo 91 não quer dizer nada. Se você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e simplesmente ler e não parar para meditar, também não quer dizer nada. É mais um livro. Mas se você abrir a Bíblia e falar, Espírito Santo, me ajuda aqui, eu quero entender, e você ler um versículo, e orar, e pedir graça, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, e não vai ser um livro, vai ser o livro, a palavra de Deus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor da glória! Aleluia! Se Deus plantou você na vinha, irmãos, Deus colocou você perto dele, Deus colocou você na igreja, você é privilegiado, você está num lugar de honra, você foi separado do mundão aí que está caminhando a passos largos para o inferno. Aleluia! Examine o que você tem feito. Examine o que você tem feito. A religiosidade sem transformação. A figueira, irmãos, ecoa. A figueira de Lucas 13 ecoa com Marcos 14. Quando o Senhor fala assim, olha, o que não der fruto, Marcos 11, 13, capítulo 11, versículos 13 a 14. E vendo de longe uma figueira que não produzia nada, o que Jesus falou? Alguém lembra? Corta. Isso faz, irmãos, paralelo com Marcos capítulo 11. Jesus vendo uma figueira de longe que não tinha nada, não servia para nada, estava seca, corta, põe fogo, está ocupando espaço à toa.
Aí, só que essa figueira em questão da parábola de Lucas 13 estava bonita, tinha vida. Quantas vezes a pessoa tem tudo na vida e não reconhece que é Deus quem deu? Quantas vezes a pessoa está de pé, trabalha, tem saúde, não reconhece que a provisão financeira que ali ela recebeu, Deus deu a provisão para ela, Deus espera algo dela. Quantas vezes Deus espera que ela olha para ela e fala, olha, eu trabalhei a semana toda, eu agradeço a Deus porque Deus me deu saúde para trabalhar a semana toda. Olha, eu agradeço a Deus porque todo dia eu gasto 1h15, 1h30 para o meu trabalho, eu vou e volto 2h30 para 3 horas só no trânsito. Algumas pessoas aqui passam por isso, mas eu só voltei porque Deus me trouxe em paz. Tudo isso, irmãos, é a mão do Senhor te guardando, te abençoando. O Deus fala, mas pastor, tem muitos aí fora que passam pela mesma coisa e não é crente, não está na igreja, é verdade. Só que ele não tem entendimento da palavra, não recebe a palavra, não conhece a palavra. Você está ouvindo a palavra porque Deus quer te ensinar a reconhecer que você precisa gerar frutos e frutos bons para a casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor da glória. Tópico 2. O processo da graça. Tratamento antes do corte. Antes de você ser descartado, antes de nós sermos descartados, viu, irmã Gugu? Jesus está nos dando uma oportunidade. Antes de ser cortado, Deus está te dando uma oportunidade, porque isso daqui é um alerta. Eu quero que você vá para casa hoje, e quando você chegar lá na sua casa, você for almoçar, você olhar para o prato de comida lá, um bifão acebolado com 2 ovos estalados em cima, com batata frita. E se tiver, pode convidar que o pastor vai. Eu sou fã disso. O Daniel gostou. Ô, irmão, eu sou de São Paulo, eu sou paulistano. Sou São Paulo, paulistano. Em São Paulo isso é comum. Um bifão acebolado, deixa fritar um pouquinho a cebola para cozinhar, 2 ovos estalados, batata frita, uma salada no azeite, né, Vozinha? A Vozinha está balançando a cabeça aqui sim. Ó, é comigo mesmo. E se eu olhar para o prato e falar assim, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Não é seu mérito, não é sua capacidade de trabalhar, sua força no braço, não é sua formação, seu status, seu dinheiro no banco que você pode comprar, não. Antes de tudo isso, é Deus quem deu. Você está num lugar de privilégio. E aí vem o tratamento antes do corte. Tudo isso você reconhece, e aí você dá graça, agradeça a Deus aquilo que Deus tem feito. Irmãos, a Bíblia diz que o agricultor, o vinhateiro, ele falou, olha, eu vou cavar, quer dizer, vai expor as raízes, vai deixar as raízes à vista, vai ver se aquela raiz, de repente, lá no meio não tem uma raiz podre. Eu vou cavar, eu vou colocar esterco. Esterco é um troço fedido, não é não? Você sabe o que é esterco. Mas o esterco, na agricultura, é adubo. O adubo, o que ele faz com a planta? Ele alimenta, ele traz nutrientes para a planta. Irmãos, em outras palavras aqui, sabe o que ele está falando? Ele vai remover a sujeira, ele vai quebrar vai tirar aquelas raízes podres. Se tiver mato, antes de cavar, ele vai carpir, vai limpar aquele mato em volta da figueira, em volta daquele pé de árvore. Se tiver erva daninha, ele vai cortar. Se tiver galhos ali que está seco, ele vai podar. E aí, irmãos, quando ele cavar e que as raízes vão ser expostas. Irmão, sabe o que Deus está falando aqui para nós nesta manhã? Deus está nos confrontando para nós olharmos para o nosso eu e olhar para nós mesmos e saber o que é que nossa vida está atrapalhando o processo de Deus. Está atrapalhando Deus agir, está atrapalhando o seu crescimento, está atrapalhando você alcançar o propósito que você colocou, porque se você estiver alinhado na direção do Senhor, alinhado com os princípios da palavra, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você saiba que esse expor da raiz vai doer, viu, irmã Xanda? Vai trazer dor, vai machucar, mas o propósito é melhor, vai fazer você crescer mais, você vai ser alimentado, você vai receber nutrientes, vai receber vitamina, você vai crescer viçoso, bonito, vai dar fruto, e fruto bom para a casa do Senhor, para a sua vida. Você vai crescer em nome de Jesus.
Aleluia, louvado seja o Senhor. É uma metáfora, irmãos. Eu parei para pensar aqui, as coisas que a Bíblia fala para nós. A Bíblia tem uma palavra que nós falamos no mundo da teologia, é inerrante. Não existe contradição. A Bíblia não é... Irmãos, quando a gente olha aqui a palavra do Senhor, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é uma só. E as referências no Antigo Testamento, irmãos, são sombras e tipos do Novo Testamento. Nada na Bíblia é por acaso. E tudo aquilo que ela está escrito nela, nós podemos olhar para o tempo que se chama hoje e aplicar, porque é uma verdade e vai funcionar. É a palavra do Senhor, é a palavra viva de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deus está falando nesta manhã, qual é o teu fruto, qual é o nosso fruto que nós estamos gerando no reino do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu colocarei esterco, eu vou adubar. Em Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim, eu estou dando a referência do versículo que eu acabei de ler, todas as coisas cooperam. Aí você vai falar, mas a minha vida está difícil. Deus está trabalhando. Olha, eu estou passando por dificuldade. Deus está trabalhando, irmã. Olha, eu estou passando por um aperto. Eu estou na prova. Saiba você que Deus está trabalhando na sua vida. Está doendo, mas tem um propósito. Olha, você está chorando, mas tem um propósito. Eu não estou entendendo, mas tem um propósito. Se você permanecer, você vai gerar fruto. Aleluia, vai gerar fruto, porque é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, tem gente que quando está na luta, está no processo, sabe o que ela fala? Deus esqueceu de mim. Esqueci o nome da irmã. Camila e Alexson, né? Seu guarda. O nome do irmão? Fernando? Seja bem-vindo, irmão Fernando. Deus abençoe. A nossa vida, irmão Fernando, quando nós estamos com um problema, nós estamos passando por dificuldades, e a situação tende a permanecer por um tempo, o que nós falamos? Deus esqueceu de mim? Não é não, Cris? Nada dá certo. Olha a minha vida, eu olho para a minha vida, é só problema, é só dificuldade. Eu já tô nessa labuta aqui o tempo todo, porque a nossa vida é feita de embates. A gente rompe uma situação hoje, alcança êxito, resolve aquele problema, mas amanhã, semana que vem, tem outro para resolver. E a vida vai, é desse jeito que funciona a nossa vida. E aí, irmãos, tem pessoa que não entende. Eu tô pregando para pessoas, irmãos, crentes, que conhecem a palavra de Deus e diz que lê a Bíblia. Quantos leram a Bíblia essa semana em casa? Só? Quem mais? Quem mais? Levanta a mão. Todos que leram a Bíblia, fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, irmãos. Eu também, viu? O pastor está cobrando e não levantou a mão. Eu também. Eu li. Irmãos, leia a Bíblia. Não leia a Bíblia só com o pastor na igreja, não. Leia em casa. Lê um capítulo de Salmos. Sai para trabalhar pensando nele. E aí você vai produzir frutos, porque aquela palavra vai te alimentar. A pessoa quer ser abençoada, a pessoa quer ser receber bênção de Deus, mas não para ler a Bíblia, irmã Maria. A pessoa não para pensar naquilo que Deus espera dela. A pessoa não ora em casa, a pessoa sai que nem doido para trabalhar, não pediu misericórdia para Deus, aí sai a 200 por hora. Aí o anjo vai falar, nem eu consigo te acompanhar, colega. Você quer que eu te guarde, mas nem eu te acompanho. Não, irmão, seja prudente. Tenha calma. Levanta pelo menos meia hora antes. Abre a Bíblia. Não estou falando para você ler a Bíblia 1 hora, não. Lê pelo menos um capítulo. Lê lá 10 versículos da Bíblia. Faz uma oração, sabe orar? Ore o Pai Nosso e fala, Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Abre a minha mente aqui para eu entender. Me guarda durante esse dia. Não deixa nenhum carro bater em mim, ou bater em alguém, um acidente. Me guarda no trabalho e que eu volte em paz. E quando entrar, graças a Deus eu voltei para casa. É bênção de Deus. Agradeça a Deus. Mas não, irmãos. A pessoa entra dia, sai dia, irmãos. Ela não para olhar que tudo que ela tem vem do Senhor. É Deus que está fazendo. É Deus que está trabalhando. É Deus quem está dando.
Aleluia, louvado seja o Senhor. Tópico 3. O prazo da misericórdia, a última chance. Aqui dói. Tem gente que não dá glória a Deus nessa hora não, porque o pastor só dá lambada, né? Não, irmão? Mas é uma verdade. A graça é profunda. Eu coloquei uma frase aqui interessante, ó. Que a gente vai escrevendo, as coisas vão surgindo. A graça é profunda, a graça do Senhor, mas não é eterna. Sabia disso? A graça do Senhor sobre a nossa vida, ela é profunda. Você peca hoje, amanhã pede perdão, amanhã você está de pé. Ah, errou de novo, pede perdão, irmã Jess. Amanhã está de pé. Oh, Deus é bom, Deus perdoa. Nós estamos no tempo da graça, da misericórdia. E aí a pessoa pensa que isso daí... Eu estava, certa feita, eu era coordenador da escola dominical nas Assembleias de Deus lá em Goiânia. E aí, um irmão velho na igreja, que já era para estar dando aula lá. Pastor, mas quando a pessoa peca, aí ela pede perdão. Amém. E quando o pastor... Mas aí ela errou no dia seguinte, uma semana depois, errou de novo, pede perdão de novo. Ela se arrepende e pede perdão. Amém. E depois, mas aí ela tornou a errar e tornou a pedir perdão. Eu falava, não se arrependeu não. Ué, se arrependeu. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é aquele que confessa e não deixa que é misericórdia, porque não vai ter. E a Bíblia diz que o pecado conhecido é como rebelião. Viu, irmã Camila? O pecado... Camila, né? Camila, as duas Camila, então. Eu falei que é a segunda, mas é com as duas. Amém. Está chegando mais uma irmã ali, a irmã Miriam, recebe para nós. A graça, ela é profunda. Deus, irmãos, Deus te ama, Deus nos ama. Deus quer nos abençoar. Deus quer cuidar de nós. Deus quer, irmão, Deus quer. É por isso que nós estamos aqui, estamos de pé. Deus quer cuidar de nós. A graça é profunda, mas ela não é eterna, porque isso um dia tudo vai acabar. Eu tive um pastor chamado Pastor Oscar, o qual me trouxe para o ministério. Nós somos fundadores de uma igreja em São Paulo, Igreja Pentecostal Jardim de Oração. Nós começamos juntos com esse pastor. E aí um dia ele falou assim, Jesus, eu já falei, acredito que eu já falei isso antes aqui, Jesus vai vir até o ano 2000, no ano 2000 não vai passar. Jesus vai vir até o ano 2000, ele falava, irmãos, quantas vezes escutei o pastor Oscar falar isso? Jesus vai vir até o ano 2000, no ano 2000 não vai passar. Eu estou falando isso por causa da frase que eu coloquei aqui no sermão. A graça é profunda, mas não é eterna. A graça é profunda, mas não é eterna. E aí, irmãos, aquele homem trabalhou demais na igreja. Conheci ele de perto. E aí um dia, ele começou a emagrecer. Era um homem forte, bem encorpado, bem forte. Até um pouquinho barrigudo assim, eu não sou mais, né? Mas ele um dia começou a emagrecer, foi no médico, o médico falou, está com câncer. E ele começou a emagrecer e morreu, antes do ano 2000. Sabe o que eu entendo? Porque ele leu lá na Bíblia, lá em Oséias, ou não sei se é no livro do profeta Oséias, o profeta Joel fala, 1 dia, 2 dias, do segundo dia não passará. E aí ele interpretava aquilo como que no ano 2000. A verdade é, irmão, que é o seguinte, Jesus pode te chamar e você não sabe que horas que vai te chamar. Não sabe. A graça é profunda. Hoje você está vivo. Você pode se arrepender hoje. Você pode pedir perdão hoje. Você pode se voltar para o altar hoje. Hoje ainda a oportunidade. Eu não sei amanhã se eu vou estar vivo. Então hoje, irmão, se Deus me chamar de noite, eu sei que eu estou diante do Senhor. Estou procurando servir ao Senhor. Eu posso ter falhas? Tenho erros, sou humano, tenho fragilidades. Mas tem uma coisa é você morrer diante do Senhor com o Senhor. Outra coisa é você morrer longe do Senhor. Por quê? Porque a graça é profunda, mas ela não é eterna. E depois que morrer, meu irmão, acabou. A Bíblia diz que ao homem é dado viver e morrer uma vez, após isso segue-se ao juízo. E naquele dia do trono branco, no dia do juízo, irmãos,
Deus vai requerer de cada um de nós os seus frutos, as suas atitudes. Vai ter muito crente que a Bíblia diz assim, ele vai falar assim: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, Senhor, eu preguei, Senhor, eu cantei, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus vai falar: não te conheço, apartar de mim para o fogo eterno, eu não te conheço. Já pensou, irmãos, que tristeza? Já pensou a minha mãe com 50 anos de ministério, 40, 50 anos, irmãos, e aí eu falo: mas eu sou filho da pastora Catarina, eu cresci no evangelho, eu trabalhei, eu preguei. Eu falo: não te conheço, Nael, apartai-vos de mim. Que vergonha! A minha mãe na graça, minha irmã que já faleceu, meus avós que já morreu, e aí o Senhor falar para mim que não me conhece, eu a vida toda na igreja, irmãos. Qual é o fruto que nós estamos dando? Hoje é um dia de reflexão para você parar e pensar. Hoje há oportunidade, é tempo de você olhar para você e verificar quais são os frutos que você tem produzido na casa do Senhor. É na casa do Senhor, porque, irmãos, não existe, irmãos, ovelha sem pastor. Não, eu vou repetir isso daí, porque eu conheço pessoas que falam que é crente em casa, lê a Bíblia e ora em casa, mas não vai para a igreja. Eu vou repetir, irmãos, não existe ovelha sem pastor. A ovelha, irmãos, ela não tem agilidade para se defender. Sabe por que o pastor da ovelha, nos tempos lá de pastoreio, isso eu não sei se hoje ainda é assim, mas que ele tem um cajado e na ponta tem ele é curvo? Porque quando a ovelha vai saindo do caminho, ele leva aquele cajado e com aquela curva ele puxa ela pelo pescoço e traz de volta. Mas quando ela tende a repetir e repetir, ele vira e bate nela. O cuidado do pastor. Jesus está falando para nós hoje: qual é o fruto que você está dando? Você é uma figueira ou você é uma vinha? Você é uma árvore frutífera ou infrutífera? Irmão Rony, o que é que nós estamos fazendo, igreja do Senhor? Hoje é tempo para nós parar, refletir e dizer para o Senhor: Senhor, se até aqui eu não dei fruto, agora eu quero começar. Até aqui eu não dei resultado, eu quero começar a fazer alguma coisa de verdade, de fato. Aleluia, louvado seja o Senhor. 3 anos, mais 3 anos, o ciclo, irmãos, estava completo, o ciclo da graça estava completo com aquela árvore. Lá em Levítico, quando mostra 3 anos de purificação, mais um consagrado, 4 anos. Isso está em Levítico, não estou falando aqui, jogando conversa não. Levítico. A Bíblia diz, irmãos, que Deus tinha dado um mandamento para o povo de Israel. Eles plantavam a figueira, esperavam 3 anos, que era a purificação dos frutos. Não se comia nada, jogava fora. No 4º ano, todos os frutos, dízimo, isso fala de dízimo, era consagrado ao Senhor. E a partir do 5º ano podia começar a comer. Agora aqui, irmãos, quando o dono da vinha ia lá, passava na vinha e foi no pé de figo, ele fala assim: faz 3 anos que eu venho aqui. Ou seja, já tinha se cumprido os 4 anos. E ainda ela não estava dando fruto, 7 anos. Que coisa. Que coisa. Irmãos, olha, eu estou falando de Levíticos. A Bíblia fala isso para nós lá em Levítico. E aí no Novo Testamento Jesus fala assim, na parábola. Jesus ensinando, através da parábola, os discípulos e a multidão que acompanhava ele. Faz 3 anos que eu venho aqui, não tem fruto, irmão Cris. Cadê os frutos? Eu estou aqui, cadê os frutos? Chamou o agricultor e fala assim para o agricultor: vem cá, arranca, corta, joga fora, porque ela está ocupando espaço. Irmãos, oxalá que Deus não olhe para mim ou para você e nos ache na situação daquela figueira infrutífera. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, fala assim: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Eu vou ler de novo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eis agora o tempo aceitável. Hoje, quer dizer, eis agora a oportunidade. Eis agora, você tem mais um dia, você tem mais uma chance. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós temos a oportunidade de reconhecer as benevolências do Senhor na nossa vida, para a nossa vida. Paulo, falando ao 2 Coríntios, ele fala: eis agora o tempo aceitável,
eis agora o dia da salvação. Porque se você der um passo hoje nessa condição, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus não quer saber do passado, não. Deus quer saber daqui para frente. Como nós estamos, irmão Fernando? De que jeito estamos? De que jeito você está? De que forma está a sua vida, irmão Alexson? Como está? 3 anos. Depois mais 1 ano. Agora o dono chega lá e fala, faz 3 anos que eu venho aqui, não tem nada. Aleluia. Deus, sabe o que está acontecendo hoje para nós no tempo da graça? Eu coloquei aqui, Deus está estendendo o seu prazo. Deus está dando-nos mais prazo. Isso, irmãos, é a graça, é a misericórdia. A graça é profunda, mas não é eterna. A graça do Senhor, o seu amor, o seu cuidado, a sua benevolência conosco, irmãos, é profunda demais. Não existe tamanho, irmã Jess, não existe como se dimensionar o amor, dimensionar o cuidado do Senhor na nossa vida, por nós. Não tem como especificar isso, irmãos, numa quantidade, porque não existe. O seu amor é grande demais para nós, para conosco. Deus está estendendo o nosso prazo. A resposta, irmãos, é hoje. Hoje é o tempo aceitável. E caminhando para o final, você escreve o último versículo da sua parábola, da sua vida. É você, não sou eu não. Porque minha obrigação aqui, irmãos, é pregar a palavra e obedecer a palavra. E antes de eu pregar a palavra, eu tenho que ser exemplo desta palavra. Aí de mim, se eu subir aqui e pregar isso daqui para os irmãos, eu não estou aplicando a minha vida, eu não estou vivendo a palavra. Você escreve o último versículo desta parábola. A última fase desta história. É você quem vai escrever. Jesus não disse a figueira frutífera, a figueira frutificou ou se foi cortada. E isso é intencional. Sabia? Se eu vou procurar lá, ler, mas não fala. Se no ano seguinte, a figueira, irmã Dru, produziu. Eu fui lá naquele ano depois, no final, e ela produziu. Porque tem crente que não reconhece nunca o favor de Deus. Deus está dando, Deus está abençoando, Deus está fazendo, mas ela não reconhece o favor de Deus. Irmãos, eu estou trazendo uma mensagem, às vezes a gente traz uma mensagem, Deus vai dar, Deus vai abençoar, e o povo, glória a Deus, bate palma e sapateia e tal. Que bênção, o pastor está no mistério. Não, eu quero falar para você, isso também é mistério. Porque Deus está nos alertando, aleluia, da sua palavra. Se nós, aleluia, dermos fruto, nós vamos ser bem-aventurados. Mas se não der, vai ser cortado e lançado fora. Dói. É ruim de dar glória a Deus, né? É ruim de dizer amém numa hora dessa. Mas é uma verdade. É uma verdade. Irmãos, eu procurei, irmãos, hoje de manhã, se havia pelo menos algum comentarista que falasse isso, sobre os frutos daquela figueira. Não tem, irmã Letícia, não existe na Bíblia. E eu entendi, irmãos, que isso é intencional, o Espírito Santo me fez entender isso. Isso é intencional, porque a última parte dessa história, irmã Xanda, quem vai escrever é nós. O último versículo desta história na nossa vida, quem vai escrever não é a minha mãe, porque minha mãe é minha genitora, é a matriarca da nossa família. Não, sou eu, porque eu já tenho entendimento. Quem vai determinar o final dessa história sou eu, é você. Por quê? Porque hoje você tem oportunidade. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem pessoa que muitas das vezes, irmãos, a gente está orando. Esses dias eu falei para minha esposa aqui, para a pastora Lúcia, quando você for orar pelas pessoas, não fica falando, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não fala assim não. Eu vou orar para você. Quem quiser receber oração, vem. Quem não quiser, fica aí no banco. Porque, irmãos, tem pessoa que só quer receber oração para ser abençoado, mas não quer receber oração para mudar de vida. Tem pessoas, irmãos, que quer receber oração, mas não tem a coragem de levantar do lugar para receber oração.
tá numa luta, tá passando a maior prova, mas tá lá durão. Ele não abre mão da sua posição. Ele tá lá no seu status, tá lá do seu jeito. Não, eu não vou me envergonhar, não vou lá falar que eu tô com problema, não vou falar que eu tô com dificuldade. Irmãos, Deus está mandando eu falar isso porque tem gente aqui dentro desse jeito. Deus está mandando eu falar para você, abre o coração nesta manhã e entenda que Deus espera de você fruto. Deus espera de você fruto. Deus quer de você resultado. Deus quer ver você, aleluia, florescendo na sua casa. Irmãos, podemos dizer a parábola dos talentos. Jesus dá 5 para um, 3 para outro e 1 para outro. O de 5 trabalhou, de 3 trabalhou, de 1. O que ele fez? Ele enterrou. Quando aquele homem que deu os talentos voltou, ele perguntou, cadê o seu, Cris? Cadê o seu? O meu está aqui, o meu está aqui, o meu está aqui, o meu está... E o seu? O meu está aqui, o meu está aqui, o de 2. E o de 1. Senhor, tu és um patrão muito duro, eu enterrei, mas eu trouxe ele de volta aqui, o talento meu... Você voltou sem nada, você voltou você mesmo. Deus já te deu algo, Deus te deu vida, Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu saúde, Deus te deu graça, Deus te sustentou esse tempo todo. Aí você volta para Deus, você faz o quê? Você traz o quê? Você não está trazendo nada. Deus está esperando de você fruto, meu irmão, minha irmã. Deus quer ver de você resultado. Aleluia, louvado seja o Senhor da glória. Deus quer escrever um final de frutos na sua história. Deus quer escrever um final. Sabe por quê? Porque Ele está nos alertando. Tome uma decisão agora. Tome uma decisão. O que não é batizado, se batizar. Entender o que é a palavra. As verdades. Quem tem dúvida, acha, eu quero esclarecimento, vem conversar com o pastor. A gente está aqui comigo, com a Lúcia. Nós estamos aqui para ensinar, para dar discipulado. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado. Mas não é no batismo de outras religiões que é por imersão, viu, irmã? Sem desmerecer a Igreja Católica, irmã Jess. A Bíblia fala por imersão. Por quê? Porque Jesus deu exemplo. Não é por aspersão, é por imersão nas águas. Por imersão. E ele fala assim, olha... Aquele que crê e for batizado. Quando fala crê, você aceita, abre o coração. E for batizado. E for fiel até o fim. Não, eu criei, eu batizei, tá tudo certo, agora eu posso ir embora e não volto mais na igreja. Não, meu irmão. Faça a sua parte. Isso daí é só o primeiro passo. Deus tem grandes coisas para fazer, mas é preciso você ficar firme na casa do Senhor. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Uma reflexão da nossa vida. Uma reflexão. E eu coloquei aqui três frases para nós meditarmos. Ainda não é a pergunta, não. Figueira estava em posição privilegiada. Você está numa posição privilegiada. Porque você está diante do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Não é diante do pastor, não, é diante do Senhor. A graça... O agir de Deus vai cavar. Pode algumas coisas doer na sua vida, mas é para ter um resultado. E terceiro, ainda este ano, eu falei lá no começo do sermão, porque nós estamos terminando o ano de 2025, ainda há uma oportunidade, ainda este ano. Amém? Convido a igreja a ficar de pé para fazer a conclusão final. Eu quero orar por você após a ministração da palavra, quem quiser. Eu quero fazer 3 perguntas, mas como retórica eu quero que você responda para você mesmo. Se depois você quiser vir falar comigo, falar alguma coisa, pedir uma explicação ou o que seja, eu estou pronto para te ouvir. Mas essas 3 perguntas, eu quero que entre lá dentro da tua cabeça. Você é uma figueira. Então me responde. Faça essa pergunta para você mesmo. Tenho frutos ou apenas folhas? Eu tenho frutos
Ou apenas folhas? Não é, vozinha? O que é que eu tenho? Eu tenho frutos ou apenas folhas? Folhas bonitas, verdes, mas não dá fruto. Segunda pergunta. O que Deus está cavando hoje na minha vida? O que Deus está fazendo hoje, falando hoje na minha vida? Para pensar. Se essa palavra está falando com você. Ah, não, eu estou dando fruto, então continue. Não, eu não estou dando fruto, então é a hora de você parar, olhar para a sua vida e tomar uma decisão. Terceira pergunta. Como vou responder a partir de agora? O que eu vou fazer? Irmãos, e a resposta, né? A resposta para nós, e essa que eu quero falar, é pragmática, é lógica. Arrependa-se, submeta-se ao tratamento para produzir frutos visíveis. Frutos visíveis. Esse é o objetivo. A árvore vive ou morre pelo quanto se permite ser tratada pelo agricultor. A árvore espiritual. A árvore espiritual. Porque você tem o poder da decisão. Não é, irmão Fernando? Quando a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio, você tem o poder da decisão. E tem uma ilustração que eu quero contar. Certa feita, um camarada pegou um passarinho e perguntou para o sábio: esse passarinho está vivo ou morto? Eu penso até que muitos de vocês já viram ou já ouviram. Aí o sábio olhou bem na cara do homem e falou assim: você tem a resposta. Por quê? Porque o homem pensou que enganava o sábio, irmã Letícia. Se ele falasse, está vivo, ele apertava o passarinho e matava o passarinho. Se ele falava, está morto, ele abria a mão, soltava o passarinho voava e ia embora. Aí ele falou, você tem a resposta. A sua alma, o passarinho da sua vida, a sua alma, está vivo ou está morto? Eu estou perguntando para você, e você tem que ser sábio para responder como está a sua vida diante do Senhor. A minha alma, a minha vida cristã, espiritual. Eu quero, irmãos, nesta manhã, eu já estou completando meus 45 minutos, eu quero orar por você. Eu vou fazer a oração da fé. E depois eu não vou ficar aqui orando, expulsando nada, não. Eu vou orar, fazer a oração da fé. Quem quiser vir à frente, só vou ministrar a bênção. E você já vira e volta para o seu lugar. Quem quiser. Porque a bênção de Deus, irmãos, é para quem quer. Para quem quer. Os irmãos, tomem cuidado a hora que passar aqui. Tá? Não precisa desligar. Mas eu quero, irmãos, ministrar sobre você a bênção do Senhor. Eu quero que você seja diferente. Eu quero ver você como pastor. Eu quero ver a ovelha do rebanho do Senhor produzindo, ela alegre, feliz, trabalhando na obra do Senhor e dizendo, Deus, eu estou aqui, eu quero ser útil na tua casa.